O que todo homem e mulher deveria saber sobre queda de libido e disfunção erétil. Parte 2. Olá, eu sou o professor Paulo Candé. Para você que entrou aqui e não sabe, esta é a segunda parte de um vídeo que nós fizemos onde a gente começou a falar sobre justamente disfunção erétil e queda de libido, porque é algo que tem a ver com homens e com mulheres. Mesmo que você seja uma mulher solteira, sozinha, ainda assim para você é muito importante o conteúdo dos dois vídeos. Ou seja, eu lhe recomendo, caso você ainda não tenha assistido a primeira parte, vá aqui em cima no card, clique nele e assista a primeira parte, porque aí sim todo o conteúdo que vai ser falado aqui vai ter todo sentido para você, beleza? Na primeira parte eu prometi ensinar uma segunda estratégia onde você pode começar a trabalhar a eliminação tanto da gordura abdominal subcutânea como e principalmente a visceral. O que eu vou ensinar hoje para vocês chama-se massagem abdominal. Porém, para você realizar essa massagem abdominal, existem algumas condições. E a primeira condição é a seguinte: você, no momento da massagem, tem que procurar anteriormente haver elevado, nem que seja um pouco, o seu metabolismo. Como que você vai fazer isso? Através de uma caminhada, por exemplo, mas preste atenção, se você fizer uma caminhada para depois fazer a massagem abdominal, tem dois tipos de caminhada. O primeiro tipo é aquele que eu chamo de caminhada do vovô, que é aquela caminhada que a pessoa faz praticamente se arrastando, conversando e vez ou outra parando, interrompendo seu trajeto. Nessa situação, a sua caminhada é inócua. A única coisa que você vai estar fazendo nesse caso é perder o seu tempo. Apenas isso. Então, qual é a melhor maneira de você fazer a sua caminhada? Concentrado no que você está fazendo e, portanto, você não vai fazê-la falando. Em um passo acelerado, tendo cuidado de tirar os pés do chão. O que é que significa isso? Tem gente que anda, que caminha arrastando os pés, como se tivesse, como a minha mãe diz, morto dentro das calças. Então não é esse tipo de atitude que você vai tomar. Porém, quando você faz uma caminhada mais acelerada, de forma vigorosa, então nesse caso você vai alcançar o objetivo, que é elevação do seu metabolismo para em seguida realizar a sua massagem abdominal. Claro, isso, uma outra estratégia muito boa que você pode utilizar é o que? Por exemplo, você chegou à noite em casa e não vai mais sair, já está tarde, aí o que é que você faz? Faz alguns exercícios abdominais. O que é que eu recomendo? Dependendo do exercício abdominal, 4 séries de 20 repetições. Uma coisa muito importante é o seguinte: se você, na sua atividade pré-massagem, você chegar a suar, é o ideal. Agora eu peço que você dê uma breve olhadinha na imagem que eu vou mostrar. Preste bem atenção, observe bem. Veja os grupos musculares que se encontram na região abdominal. Observa bem. Agora volta para cá. Na massagem abdominal, nós vamos trabalhar a gordura relacionada a essa região central, onde está localizado o músculo chamado reto abdominal, aqui, parte central. E nós também vamos trabalhar na massagem a musculatura lateral, chamada oblíquos externos. E como é que a gente vai fazer isso? A massagem ela vai ser feita com o punho fechado, e você vai utilizar essa parte da articulação dos dedos, tá certo?
Aqui, bem pertinho para você ver. Esta parte aqui não é a parte de baixo, é esta parte aqui. Você fechou o punho, essa parte de cima. É com essa parte que você vai fazer a massagem. Lembre-se que eu falei na primeira parte do vídeo que a célula de gordura é uma célula inflamada. Então você vai observar o seguinte, então você vai perceber que na primeira massagem, quando você fizer, isso vai doer. Pode ter certeza. E sinceramente isso é um bom sinal. E para a realização da massagem, você vai precisar do óleo de amêndoa. E como é que você vai usá-lo? A gente começa a massagem pelo reto abdominal. Então você vai fazer o seguinte: passa o óleo de amêndoa nessa região central, onde está o reto abdominal, fecha as mãos na posição que eu disse e você vai fazer esse movimento aqui, de cima para baixo, de cima para baixo. Para você fazer o movimento, você tem que contrair a musculatura e aí sim você faz o movimento. Quantas vezes você vai fazer? 3 séries de 20 repetições. Daqui a algum tempo, quando você já tiver evoluído, você pode intensificar essa massagem como? Você vai fazer um lado de cada vez. Então você posiciona a sua mão, apoia com a outra para intensificar o movimento. A mão que vai fazer é essa, mas a outra que está segurando o pulso, ela vai intensificar o movimento. Então fez isso, 3 vezes de 20, muda o lado e faz a mesma coisa, tá bom? Na segunda parte da massagem, você vai trabalhar a região dos oblíquos externos. Então você vai posicionar as mãos fechadas, como eu disse, logo abaixo das costelas e vai fazer o movimento para baixo, olha só, para baixo e fechando. Você vai fazer o movimento para baixo e fechando, até mais ou menos na altura do umbigo. Depois que você fizer a sua sessão de massagem abdominal, o que é que você tem que fazer? Você tem que tomar banho, tirar todo o óleo de amêndoa que você passou e a partir daí, na próxima hora, o ideal é que se você vai comer, se você vai se alimentar, se alimente com uma refeição leve. Veja bem, complementando o que a gente falou na primeira parte, essa massagem ela tem a capacidade não só de movimentar para a eliminação de uma gordura num nível que você ainda não conseguiu eliminar, mas também ela vai ter um efeito sobre a saúde da sua próstata, no caso de você ser homem, logicamente, e também na sua libido. Mas só lembrando que eu falei no início, se você quer ter os efeitos devidos, você deve preceder a massagem com algum exercício físico que eleve o seu metabolismo ao ponto de fazer você suar. Bem claro isso. Então eu reitero, essa parte aqui complementa a primeira parte. Então vá no card, assista a primeira parte e aí você vai ver que tudo isso que eu falei aqui passa a ganhar muito mais sentido. Importante, lembre-se que na próxima segunda-feira, dia 28 de fevereiro, se inicia o nosso intensivo Emagrecer Integral com Saúde. É a primeira aula, dia 1, 2 e 3 respectivamente, aulas 2, 3 e 4. E para garantir que você não vai se esquecer, aqui embaixo você vai encontrar o link da primeira aula. Evidentemente, como ela só vai estrear na segunda-feira às 20 horas, você vai ter acesso a ela nesse dia. Então o que é que você deve fazer? Clica no link, aí embaixo da aula, que ainda não vai estar ativa, tem um botãozinho escrito ativar lembrete. Então você clica lá e quando for no dia da aula, o próprio YouTube vai te avisar, vai te mandar um e-mail, vai te avisar de maneira
de tal maneira que não tem como você se esquecer e nem perder essa aula, tá bom? Mas o importante é que você saiba que para tudo existe um jeito, existe uma estratégia. Essa aqui foi apenas uma das muitas estratégias que a gente pode utilizar na jornada para eliminação do sobrepeso. Eu espero que vocês tenham gostado do que eu acabei de ensinar. Eu lhes desejo um excelente final de semana, muita paz para vocês, saúde física, mental e emocional. E os nossos apoiadores, lembrem-se, nós já começamos a disponibilizar lá no Apoia-se, apenas para os apoiadores, vídeos exclusivos. Tá bom? Então que Deus nos abençoe, muita paz, tchau, tchau.